contexto internacional, as ruas de Zurique, na Suíça, também tiveram uma noite movimentada. Mais de 2.000 pessoas saíram para se manifestar contra o presidente americano Donald Trump. O Fórum Econômico Mundial aconteceu em Davos e o nosso correspondente Luca Bassani vai chegar ao vivo aqui para nos contar todos os detalhes. Luca, muito bom dia, é contigo. Bom dia a você, David, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. De fato, como acontece todos os anos, no começo do ano, o Fórum Econômico Mundial em Davos, aquela estação muito famosa de esqui na Suíça, e com certeza a presença de vários líderes mundiais, até mesmo do presidente Donald Trump, que já seguiu seu rumo para o país europeu. Apesar da presença e das discussões muito importantes, há também um protesto bastante forte da sociedade civil suíça e de outros jovens, outras lideranças europeias, perante a presença de Donald Trump e tudo aquilo que ele tem feito, durante os últimos meses, principalmente a sua tentativa de anexação da Groenlândia, seja através da coerção econômica, seja através de ameaças militares. Outro motivo desta manifestação, dessa indignação das pessoas que foram às ruas, é o fato de a concentração econômica, a concentração de renda ter aumentado em muitos países, o número de bilionários, enquanto que também as desigualdades têm sido ampliadas em vários países do mundo, onde as pessoas não conseguem pagar pelos serviços básicos. Óbvio que provavelmente esse tipo de manifestação não faz nenhuma diferença naquilo que decide falar ou fazer o próprio presidente Donald Trump, mas mostra uma certa indignação, não só da sociedade, mas também dos líderes europeus, porque como vocês estavam bem falando, essa exposição da mensagem com Emmanuel Macron, estas falas repetidas de que agora não buscará mais a paz porque não ganhou o prêmio Nobel, revelam que as relações transatlânticas estão realmente estremecidas e a Groenlândia não está só geograficamente entre Estados Unidos e Europa, mas também no centro, no coração destas questões que podem redefinir a aliança militar ocidental, o bloco ocidental como um todo, até mesmo empurrando os europeus para outros aliados, outras possíveis lideranças do mundo, algo que a gente tem acompanhado aqui também com bastante cautela durante essas últimas semanas. Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa. Muito obrigado pelas informações. Na verdade, eu queria saber mais detalhes também sobre a reunião com diversas autoridades em Davos, O que a gente pode esperar? Você chegou a comentar, mas eu gostaria que você explorasse mais essa questão. Pois é, David, são duas reuniões que estão marcadas essa semana. Primeiro, o presidente Donald Trump, que quer se encontrar com diversas partes que ele disse que serão importantes para conseguir o controle territorial da Groenlândia. Lembrando que isso não seria possível também sem a aprovação do próprio Congresso e Senado norte-americano, porque, primeiro, uma compra de um território envolveria a aprovação do Legislativo e, segundo, a anexação de um território pelos Estados Unidos envolveria uma declaração de guerra que também precisa da aprovação do Congresso. Mesmo assim, ele acredita que com os seus poderes de presidente, com o poder executivo, apenas conseguirá, falando com as pessoas certas, convencer os dinamarqueses, que por sua vez continuam irredutíveis e disseram que a Groenlândia não está à venda. Assim como diz o Ato Constitucional de 2009, que o futuro da Groenlândia e dos groenlandeses depende ao seu próprio povo e ao reino da Dinamarca, que detém a soberania sobre esse território, algo inclusive ratificado pelos Estados Unidos em 1917, quando eles compraram as Ilhas Virgens dinamarquesas, hoje Ilhas Virgens americanas. Então, Donald Trump tem uma série de impedimentos legislativos e jurídicos, mas parece não dar muita bola para eles. Ao mesmo tempo que os europeus também vão fazer reuniões de emergência essa semana, principalmente na quinta-feira, dia 22, para discutir, inclusive, uma possibilidade de ampliar o tarifaço para os Estados Unidos como uma maneira de pressionar o presidente norte-americano. A cifra que tem sido discutida, ela gira em torno de 93 bilhões de euros, praticamente 588 bilhões de reais, um dinheiro muito, muito grande que pode, com certeza, talvez mudar essa fala do governo americano, pelo menos na sua posição oficial. A gente segue acompanhando a notícia. Tá certo, Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa, trazendo o contexto internacional para nós. Muito obrigado pelas suas informações.
Meus amigos e minhas amigas, Donald Trump cada vez mais, né? Até tenho algumas opiniões aqui no nosso chat, convido você a participar com a gente. Tem o João Costa dizendo assim, ó, o Trump quer um conselho para chamar de seu. Concordo com ele. O Arthur Barbosa também diz assim, Trump não é eterno no poder, por isso está se movimentando para continuar em evidência. Nada mais é do que isso mesmo, né? A gente não pode interpretar de outra forma. O problema é que tá jogando xadrez como um pombo, né? Porque não dá para sair desprezando parceiros históricos, fazendo, distratando a Aliança Ocidental. Literalmente ganharam a Segunda Guerra juntos. Eu queria ter a autoestima do Donald Trump. Você queria ter? Você já tem, já. Não vem com essa, não. Aquelas fotinhas em frente ao espelho, dica de moda. Só queria chamar a atenção, David, sobre essa manchete aí, né, dos milhares que protestam contra Trump em Zurique. Não estamos aqui para acobertar aí os absurdos que o Trump pode fazer, alguns até deslegitimando uma eventual boa intenção que possa ter por trás disso, como no caso do Conselho da Paz. Mas vamos falar a verdade, né? Esses milhares aí, na verdade, passa a impressão de que é a população, é o povo que está protestando contra o Trump, quando na verdade a gente sabe que é uma militância ideológica. Até porque a gente não vê esses protestos em relação ao massacre da população civil no Irã, onde os mortos já ultrapassam o número de 16 mil. E a gente assiste o completo silêncio, tanto dos populares ali, entre aspas, que estão manifestando, que a gente não vê essa manifestação contra o Ayatollah Khamenei, líder supremo do Irã, que está matando civis, perseguindo, torturando civis pelo simples fato de protestarem, e o silêncio de boa parte da comunidade internacional, dita civilizada, dentre eles o próprio Itamaraty, a diplomacia brasileira, que segue sem repreender, sem condenar com a devida contundência o massacre do povo iraniano. São mais de 16 mil mortos, isso é uma chaga da humanidade. Não, e tem um aspecto também, né, porque as reuniões da ONU, elas são realizadas, muitas vezes a gente não vê, muitas vezes não. Nos últimos anos, a gente não tem visto efetividade em relação a esse contexto. Aí tem críticas voltadas a Donald Trump, só que fez a captura de Maduro, alguns foram favoráveis, outros contrários, mas ele conseguiu, então, estabelecer ali de que, olha, o regime ditatorial não vai mais existir na Venezuela. Só que entrou a Delcy, está seguindo também o Trump, algumas diretrizes, mas também o Maduro compactuando com o regime. Então, assim, é difícil a gente fazer uma análise completa sobre as últimas movimentações do presidente americano diante de tantos contextos diferentes que a gente vê também. E, assim, claro que ele quer brigar pela paz e tudo mais, ser o protagonista do mundo, só que até que ponto também essas mobilizações que ele tem feito são viáveis? É difícil a gente fazer uma análise completa em relação a isso, né, mano? Pois é, Trump é movido pelo ego, né? E o ego está conectado com a projeção de poder. O que aconteceu na Venezuela foi a troca de um ditador por uma ditadora, né? O regime permaneceu de pé. A ditadura venezuelana não nasceu com Maduro, nasceu com Chávez e não morreu com Maduro, com a prisão de Maduro, né? Continua agora com Delcy Rodrigues e seguem milhares de presos políticos, a oposição venezuelana sofrendo repressão, jornalistas presos, todos os problemas da Venezuela continuam, só que agora a ditadura é um pouco mais próxima do interesse imediato de Donald Trump. O que a gente vê, portanto, não é um compromisso com valores, é um compromisso com o próprio interesse, com a própria projeção de poder. E isso, de um ponto de vista da geopolítica, de forma mais geral, é muito perigoso, porque um mundo que não tem mais o constrangimento de valores acaba sendo regido pela lei do mais forte. E quando é a lei do mais forte que manda, os países começam a querer medir poder. Isso significa mais instabilidade e, com isso, mais perigo para todos nós. Sim, e eu acho que aqui muito importante é que o delegado trouxe aqui esse ponto do Irã, né? A gente não pode esquecer e não pode normalizar algumas coisas. Acho que o que a população está sofrendo lá é muito triste. E eu acho que o Trump também, ele tem essa postura, ele mete o pé pelas mãos muitas vezes, ele tem um certo mérito ali em tentar combater algumas coisas que mais ninguém hoje em dia parece que tem essa coragem.
Mas prejudica também, por exemplo, essa postura dele numa próxima eleição americana do Partido Republicano se manter ali, assim, né? Que acaba gerando um afastamento, eventualmente uma volta ao Partido Democrata. Será que vai ser a melhor opção para os Estados Unidos? Então, ficam algumas reflexões aí sobre essas diversas posturas que o Trump tem tido nos últimos tempos. Exatamente isso. E claro que a gente seguirá acompanhando todas as movimentações, até para saber se o governo brasileiro vai se manifestar em relação a esse convite e os protestos que estão se avolumando contra o Donald Trump também.